Capítulo 2 do estudo Domínio Próprio. Mas antes de avançarmos, eu quero te fazer uma pergunta. Já assistiu o capítulo 1? Já leu o capítulo 1? Já refletiu sobre o capítulo 1? Lembra da tarefa de casa? Então, chegamos ao capítulo 2, glória a Deus. O tema do capítulo 2 é o domínio próprio como um músculo. E o tema é também uma frase das autoras Mary e Nancy, daquele livro que eu citei lá no capítulo 1, tá? Bom, eu fui para a Wikipédia, descobri o que a Wikipédia falava que era músculo, como que ela define músculos. E foi quando eu encontrei duas coisas muito interessantes, que são muito pertinentes para o nosso momento de hoje. A Wikipédia diz que os músculos têm duas funções comuns: gerar movimento e gerar força. E nós vamos pensar nos músculos nessa perspectiva. Nós estamos falando muito de músculos espirituais, mas para chegar lá, nós vamos pensar um pouquinho nos músculos que a gente tem no corpo, tá bem? Bom, enquanto gerador de movimento, nós podemos pensar que quando nós fazemos os movimentos corretos, quando nós geramos os movimentos corretos, nós temos domínio próprio, ou seja, nós fazemos os movimentos certos, coerentes com a palavra, equilibrados, sensatos. Por outro lado, quando nós não temos domínio próprio, nós temos movimentos inapropriados, que são movimentos insensatos, desequilibrados, não é mesmo? A gente vai falando e a gente já vai lembrando de algumas situações, não é? Todos nós estamos constante em movimento. Mesmo quando a gente está parado, de alguma forma a gente se movimenta, né? Em pensamento, em atitudes, em linguajar, ou então em gestos, não é? Eu creio que a intenção de Deus é que nós tenhamos um gerador de movimento coerente com a sua palavra, queridos. Por isso, no capítulo 1, nós vimos que o domínio próprio é um fruto que é gerado no Espírito, porque é só vindo do Espírito que nós vamos ter os movimentos corretos, os movimentos que Deus espera que nós tenhamos. Bom, enquanto gerador de força é impossível a gente não se lembrar do salmista, quando o salmista disse que o Senhor era a sua força. Então, se o Senhor é a nossa força, então é o Senhor que é a fonte, né? É o Senhor que é a fonte dessa força. E nós vamos lá, nós buscamos dessa fonte e nós reproduzimos depois a partir desse primeiro ponto. É a partir daqui que nós geramos as forças corretas. Então, isso significa que quando nós não temos o nosso ponto de equilíbrio é muito fragilizado, significa que ele não está forte, que nós não temos a força correta em nós, né? Bom, o domínio próprio é uma força, então, que pode gerar coisas boas ou a falta dele, a ausência dele, pode gerar coisas más. É crucial nós compreendermos a força que o domínio próprio é capaz de gerar em nós, bem como as implicações da sua ausência pode causar não só em nós, mas também no meio onde nós estamos inseridos. E, gente, quando eu falo em força, eu não estou falando de uma força esotérica, uma força magnética, nada disso. Eu estou falando dessa força que vem do Senhor. Porque muitas vezes a gente pensa nessa força só como uma força que nos fortalece no momento de dificuldade. Mas a gente tem que pensar que essa força também serve para todas as coisas da nossa vida. Então nós precisamos fortalecer os frutos do Espírito em nós para que nós tenhamos um caráter cristão aprovado pelo Senhor, né? Então, se a gente pensar que quando nós agimos com domínio próprio, nós estamos buscando no Senhor, nós podemos entender também que quando nós não temos domínio próprio, nós estamos buscando de uma outra fonte. Então, é uma mesma régua com pontos extremos. Nós escolhemos de onde nós queremos buscar aquilo que nós vamos nos alimentar, o fruto que nós vamos nos alimentar. E aí, queridos, eu fui investigar então sobre o desenvolvimento muscular de um feto. E foi quando eu descobri que o líquido amniótico é um fluido que envolve todo o embrião. E ele desempenha várias funções e funções muito importantes para o desenvolvimento do bebê, incluindo a facilitação da movimentação do feto e auxiliando então no desenvolvimento muscular. Então, o líquido amniótico é algo muito importante para muitas coisas, inclusive para o desenvolvimento muscular da criança. O feto precisa de um lugar seguro e de condições para se desenvolver, incluindo seus músculos. E aí nós precisamos pensar agora, que eu quero propor para você uma reflexão. Vamos nos imaginar como um feto, como um bebê.
né? Cujo líquido amniótico é a palavra e uma das suas funções é auxiliar no desenvolvimento dos frutos do Espírito em nós, tá? Então nós vamos imaginar aquele líquido amniótico do feto, do bebezinho, que era responsável, dentre outras coisas, para fortalecer os seus músculos, desenvolver os seus músculos. Agora nós vamos pensar que o bebê somos nós e que o líquido amniótico é a palavra, é ela que é responsável por desenvolver, por nos dar um ambiente propício para o desenvolvimento desse fruto, desse músculo em nós. Bom, se por um lado nós vamos pensar então que esse lugar seguro é a palavra, nós vamos pensar então que a condição para isso é o Espírito, para desenvolver cada fruto e esse músculo que nós estamos chamando. E aí, queridos, então assim, se nós já temos a palavra, se nós já temos o Espírito, né? O que falta então para a gente ter o domínio próprio? Nós já temos o domínio próprio ou parcialmente? Nós temos, mas ele está escondidinho, ele está guardado que ninguém consegue chegar lá, né? Às vezes a gente coloca ele num lugar secreto, que nem a gente consegue chegar lá. Bom, e como desenvolver esse músculo é que eu quero pensar com vocês agora. Nós já falamos aqui uma forma de desenvolver, que a forma de desenvolver é pela palavra e é no Espírito. Sim, isso é crucial. A palavra é que vai nos dar direção, é que nos vai ensinar a desenvolver esse músculo. Mas, queridos, eu quero que vocês pensem comigo aqui agora também. Imagine que vocês se matricularam, se inscreveram num ginásio, né? No Brasil a gente chama de academia, aqui em Portugal a gente chama de ginásio. Imagine que vocês se inscreveram num ginásio e você precisa trabalhar o seu corpo, precisa melhorar a sua saúde, né, corporal. Então, logo que você chega lá, uma das coisas que vão fazer é medir, né, tirar medidas, pesar, para que você comece a ganhar massa magra, que é massa boa, massa, né, e perder a massa gorda. Para isso, sabe, eu fiz poucas vezes isso porque essa não é minha praia, deveria ser. Mas para isso, o que eles vão orientar? O que eles orientam a gente? É uma junção de fatores para a gente ganhar massa magra. Que não é muito ganhar, né, gente? Que ninguém chega e dá para a gente tem que lutar para a gente conseguir isso. E essa luta, né, essa intencionalidade é uma junção de fatores. Então, se a gente precisa, por um lado, nos alimentar corretamente, intencionalmente para isso, por outro lado, nós precisamos fazer os exercícios corretos para isso também. Então, é uma junção de exercícios e com alimentação. Então, se nós formos pensar, queridos, no músculo espiritual, é como ganhar massa. É uma junção de alimento correto com exercício correto. Nesse momento eu quero sugerir uma frase, citar uma frase para vocês, do autor Rick Warren. É ele que é o autor daquele livro Uma Vida com Propósito, e eu acho que é muito pertinente aqui para a gente. Cada situação é uma oportunidade para a edificação do caráter. E quanto mais difícil a situação, maior o potencial de desenvolvimento dos músculos espirituais e da fibra moral. Paulo disse: sabemos que essas tribulações produzem paciência, e a paciência produz caráter. Então, essas situações que nós passamos, essas oportunidades que nós temos no dia a dia, na verdade são situações que nos ajudam a desenvolver esse músculo, né? Os exercícios espirituais nós fazemos no dia a dia, no comum, no ordinário da nossa vida. Eu gosto muito de pensar que o profeta Ezequiel, ele foi exilado, né? Junto com o seu povo, ele foi exilado. E ele foi chamado para pregar para esse povo, para aquela nação que estava ali com ele, né? Muitas vezes nós vimos situações de pessoas que são enviadas para outro lugar para cumprir o seu chamado. Mas o profeta Ezequiel, ele foi chamado para falar para quem estava com ele. Era na sua vida, era no seu cotidiano, era no seu dia a dia, era naquilo que ele também estava envolvido. Era na sociedade, era na geração que ele também estava envolvido. Queridos, algo semelhante a isso acontece com a nossa vida espiritual com relação ao domínio próprio. É na vida comum, é no dia a dia, é com quem nós estamos, é no meio onde nós estamos, é na geração onde nós estamos que nós vamos desenvolver esse fruto. Talvez Deus até nos tira de alguns lugares e nos move para outros lugares, assim como Ezequiel e seu povo foi exilado.
Talvez Deus até nos exila para um outro lado, né? Nos muda, nos transporta para um outro lado, para trabalhar justamente essa área na nossa vida. Quantas vezes nós já passamos por situações que nós temos a certeza que Deus nos transportou de lugares, nos colocou em mesas, em lugares, no meio de pessoas, justamente porque Ele queria trabalhar algo em nós. Isso não foge, isso não muda com muita frequência, isso, pelo contrário, isso acontece com muita frequência na vida de nós cristãos, na vida nossa, né, cristã. Bom, mas eu gosto ainda falando sobre o profeta Ezequiel, eu gosto muito de me lembrar daquela passagem de Ezequiel 37:6, quando diz que os ossos secos, quando o Senhor chama ele, manda ele profetizar. E então ele disse assim: profetize a esses ossos e diga: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor soberano: soprarei meu espírito e o trarei de volta à vida. Porei carne e músculo em vocês e cobrirei com pele. Darei fôlego a vocês e voltarão à vida. Então saberão que eu sou o Senhor. O Espírito de Deus soprado sobre o vale dos ossos secos traria vida, carne, pele e músculo. Por que o músculo? Porque o músculo é necessário para nós termos movimentos, para a gente não ficar parado. Se um feto, um bebê, dentro da barriga da mamãe, enquanto está em formação, ele já precisa ser desenvolvido nisso, nós precisamos imaginar que na nossa vida espiritual é a mesma coisa. Quando nós nascemos de novo, nós somos como bebê. Nós precisamos desenvolver esse músculo na nossa vida. O problema é que nós nos convertemos, nós nascemos de novo, nós somos batizados, somos inseridos numa igreja, começamos a nossa caminhada cristã, né? E nós nos esquecemos disso, nós esquecemos que nós precisamos desenvolver esse músculo. É necessário para a nossa caminhada cristã, nós não podemos deixar para depois. Bom, mas a partir do momento que nós nascemos, nós vamos com tanta sede em tantas coisas, né? Que nós vamos deixando o nosso caráter e algumas partes muito importantes desse caráter para depois. E o convite desse estudo do domínio próprio é justamente para a gente parar um pouco, e colocar a nossa cabeça no lugar, nos autoavaliarmos e percebermos então o que Deus quer mudar de nós nesse tempo, né? Eu penso que há muito tempo atrás, talvez, e aqui cada um tem uma experiência, né? Eu me converti aos 18 anos, talvez você nem se lembre do seu tempo de conversão, porque você veio de uma família cristã, então isso foi algo sempre muito natural e sendo construído naturalmente na sua vida, mas talvez você se converteu com 5 anos, ou com 40, ou com 50, isso varia muito de uma vida para outra, mas eu imagino que em um determinado momento da nossa vida, sabe, antes dessa conversão acontecer, independente da situação, quando eu fecho os olhos, eu imagino Deus profetizando isso sobre a nossa vida. Olha, Fabiana, eu soprarei meus músculos, eu soprarei meu espírito e a trarei de volta. Porei carne e músculo em você e a cobrirei com pele, darei fôlego a você e você voltará à vida. Então saberá que eu sou o seu Senhor. Eu imagino Ele fazendo isso comigo, imagino Ele fazendo isso com a sua vida também. Então quando Deus soprou vida sobre a nossa história, né, sobre o vale de ossos secos que nós éramos antes dele, Ele colocou em nós músculos que precisam ser desenvolvidos, queridos. E não é só músculo físico, é músculo espiritual, principalmente. Junto com uma nova vida, nós recebemos tudo que nós precisamos para a gente construir uma nova vida. Colocar esses músculos em movimento, nada tem a ver com conforto. Muito pelo contrário. Muitas vezes vai precisar ser uma decisão realizada sem levar em conta as nossas emoções. E nós precisamos de fato, queridos, pensar que isso nada tem a ver com as nossas emoções. Muito pelo contrário, muito pelo contrário. Isso tem a ver com a vontade de fazer a vontade de Deus, com o desejo de ter um caráter semelhante ao de Cristo e não sermos mais quem nós éramos antes, né? Qualquer semelhança com quem nós éramos antes precisa ser tratada, né? Precisa ser tratada, precisa ser redimensionada, precisa ser curada e precisa ser colocada à luz das Escrituras para ver se realmente ela é santa, se ela é agradável a Deus. Então aqui eu concluo esse segundo dia propondo uma reflexão. É natural sentirmos esticados. Quando a gente vai falar sobre o domínio próprio, a gente se sente muito esticado.
A gente se sente muito esticado. Tem hora e tem lugar e tem situação que nós estamos que nós pensamos, Senhor, eu não vou conseguir ter domínio próprio nisso aqui. Todo o esforço que eu fiz para chegar até aqui já foi por água abaixo. Eu, como se diz no Brasil, eu vou chutar o balde, eu não vou conseguir. Natural que a gente se sinta muitas vezes esticados, né? Quando nós estamos a desenvolver esse músculo. Parece que nós não vamos conseguir, mas é preciso persistir para além do que nós imaginamos que nós conseguimos, tá? Nós vamos sempre conseguir um pouco mais, ter um pouco mais de equilíbrio, ser um pouco mais moderado, ser um pouco mais paciente, ser um pouco mais santo na forma de pensar e na forma de agir e na forma de reagir. E eu proponho que, terminando esse vídeo, você faça uma oração para Deus, convidando, né, pedindo que Ele revisite o seu coração, que Ele visite o seu coração e que Ele revista a sua vida com palavra e te encha de espírito, para que você possa ser uma pessoa como Estevão foi, um homem cheio de espírito, com sabedoria, né, respeitado, e a palavra de Deus diz que ele era irresistível, né, que o que ele fazia, a sua palavra, sua pregação era irresistível. Amém? Fiquem com Deus e até o próximo capítulo.